Imagine só, uma criança inocente prepara um desenho cheio de amor e entrega como presente. Mas em segundos, esse gesto puro é destruído diante dos olhos dela. O que você faria se alguém rasgasse o coração da sua filha em pedaços? Foi exatamente isso que aconteceu, e a reação do milionário vai chocar você. Antes de começarmos essa história emocionante, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Isso me ajuda a trazer cada vez mais histórias impactantes como essa. Agora sim, vamos para a história. O desenho era simples e lindo. Uma casa com janelas azuis, um jardim cheio de girassóis e 3 figuras de mãos dadas, sorrindo. A do meio, pequena, tinha um laço cor-de-rosa no cabelo. À esquerda, uma mulher de avental verde. À direita, um homem de terno e gravata torta, feito com giz de cera marrom. No canto, letras infantis. Para a Marina. Obrigada por cuidar de mim. As, Luna. Luna tinha 6 anos e carregava nos olhos um brilho tímido que aparecia sempre que desenhava. Desde que a mãe partira, o traço da menina era o caminho mais curto entre o coração e a coragem. Marina, a babá, tinha descoberto isso devagar, guardando cada papelzinho rabiscado, cada sol pintado além da margem, como se fossem remédios contra a saudade. Naquela tarde, num sábado em que a cidade de São Paulo parecia respirar mais devagar por causa de uma chuva fina, Luna correu pelo corredor de mármore do duplex e entrou na sala de estar como quem carrega um troféu. Marina! Ela gritou, segurando o desenho com as 2 mãos, cuidadosa para não amassar. Fiz para você. A sala parecia uma vitrine de revista. Um sofá italiano com linhas severas, estantes com arte contemporânea, um piano de cauda que raramente era tocado. E no meio daquele silêncio elegante estava Bianca, a noiva de Eduardo Valença, o homem cuja assinatura fechava negócios que moviam jornais. Bianca vestia um conjunto branco que reluzia sob as luzes, atravessando o ambiente com o perfume de alguém que sabia ser vista. Marina se levantou da carpete, onde organizava pecinhas de montar, e sorriu para Luna com o jeito que transformava qualquer sala fria em cozinha de avó. Que coisa mais linda, meu amor, disse, ajoelhando para ficar da altura da menina. Posso pendurar no meu quarto? Pode, Luna respondeu, ansiosa, mordendo o lábio e apontando. Essa sou eu, essa é você, e esse é meu pai. Eu fiz a gravata torta porque ele não sabe, né? Riu baixinho. Bianca, que até então deslizava o dedo pelo celular, ergueu o olhar com uma sombra de impaciência. Viu o desenho, viu a assinatura, viu o coração infantil que dizia para a Marina e respirou fundo como quem mede um vestidinho num cabide que não lhe serve. Quando Marina estendeu a mão para pegar o papel, Bianca se adiantou, rápida, e interceptou o gesto com 2 dedos afiados. O que é isso? Perguntou erguendo o desenho entre o indicador e o polegar, como se fosse uma nota amassada achada no bolso errado. É meu desenho. Luna apertou as mãos, insegura. Eu fiz para Marina. Pra Marina, Bianca repetiu, enrolando o nome num tom de quem prova uma sobremesa e considera doce demais. Que interessante. Ela virou o papel, os olhos estreitando quando pousaram sobre o trio desenhado. Que fofo. E então, com um sorriso que não chegava aos olhos, o rasgou ao meio. O som do papel partindo cortou o ar como uma adaga cega. Luna deu 2 passos para trás. Marina congelou. O rasgo foi seguido por outro, e por outro, até que os girassóis viraram pedacinhos sem sentido. Bianca! Marina sussurrou, uma mão no peito, a outra estendida. Não faz isso, é da Luna. Criança precisa aprender limites, disse Bianca, deixando chover papéis no tapete. E você, Marina, precisa lembrar o seu lugar. Presente de criança para a babá, em plena sala de visitas, na casa do meu noivo. Ela riu. Um som curto, metálico. Que cena! O choro de Luna não veio como uma explosão. Veio quieto, um tremor no queixo, o brilho grande nos olhos, a respiração curta. Ela se deixou cair no chão,
recolhendo pedacinhos como se pudesse costurar de volta o que o mundo insistia em rasgar. Marina sentiu o coração se apertar. Ajoelhou-se ao lado da menina, juntou os fragmentos com cuidado. "Tá tudo bem, meu amor", disse, a voz baixa, segura, a mão fazendo conchinha atrás das costas de Luna. "A gente faz outro. A gente faz quantos você quiser. E eu vou guardar todos." Bianca deu um passo na direção delas, indignada com o que interpretava como insubordinação. "Não a gente. Você trabalha aqui. Vai para a cozinha ou para o quarto de serviço ou para onde for que babás emotivas se escondem. E de preferência, some antes que Eduardo chegue." Sua voz foi ganhando veneno, porque ele precisa de paz, não de dramalhões. Eduardo já estava ali, parado no limiar do corredor, a sombra dele alongava o chão polido. Ele ouvira a última frase e o suficiente do que antecedera. Nos últimos minutos, ficou preso entre a vontade primitiva de intervir e a curiosidade amarga de ver até onde iria a crueldade que, de quando em quando, ele pressentia em Bianca, mas nunca tivera coragem de nomear. Nenhum conselho de negócios o preparara para assistir sua filha catando pedaços de um desenho no tapete. E por um instante, o CEO, com reuniões na Ásia e fusões no coração, virou apenas um pai com as mãos vazias. "Luna", ele disse, enfim, com a voz grave e mansa, "vem aqui." A menina ergueu o rosto, os olhos marejados encontrando os dele como quem acha uma ponte conhecida. Ela se levantou lentamente e foi. Eduardo a acolheu num abraço que tinha o jeito da mãe da menina. Um abraço que prometia mundo e guarida. Beijou o topo da cabeça da filha, sentindo o perfume de shampoo de maçã, e só então ergueu o olhar para Bianca. "O que aconteceu?" perguntou, controlado. Bianca jogou os ombros para trás, o queixo em ângulo de mármore. "Uma indisciplina." Eu corrigi. "Esta casa precisa de ordem, Eduardo, e precisa de adultos no comando, não de empregados incentivando mimos sentimentais." Marina, ainda ajoelhada, sentiu alguma coisa antiga dentro dela, algo entre vergonha e cansaço, querer se tornar silêncio. Mas Luna soltou o braço do pai, voltou um passo e apertou a mão de Marina como quem escolhe um lado. Eduardo viu o gesto minúsculo que continha um oceano e também viu os pedacinhos de papel branco no tapete, como neve suja no meio do verão. "Ordem", ele repetiu devagar, como quem mastiga a palavra para ver do que ela é feita. "A minha ordem é simples. Ninguém humilha minha filha, ninguém humilha quem cuida dela e ninguém rasga o que ela cria. Nunca, o nunca soou como ferro." A expressão de Bianca tremeu por uma fração de segundo, depois se recompôs no mesmo sorriso social de sempre. "Você está exagerando, amor. Era um pedaço de papel. Eu pensei que fôssemos parceiros. Precisamos estar alinhados como família." "E família?" Eduardo respirou fundo, lembrando-se de uma noite em que Luna acordou gritando pelo nome da mãe e encontrou Marina sentada no chão, desenhando estrelas até a menina adormecer. Família é o que escolhe proteger. Ele se abaixou, recolheu do tapete o pedaço maior, onde ainda se via o contorno de 3 mãos dadas. "E parceria não se constrói em cima dos fracos." Bianca cruzou os braços. "Então é isso? Vai me dar sermão por causa de uma babá, diante do nosso casamento, das nossas obrigações, de tudo o que planejamos os dois?" Eduardo olhou para Marina. A babá desviou os olhos, constrangida, o rosto ruborizado por uma culpa que não merecia. Ele voltou a encarar Bianca. "O que planejamos? Talvez eu precise revisar." A voz dele ficou baixa e firme. "Hoje à noite tem o jantar da fundação. Você vai comigo. Vamos conversar depois." Ele encerrou, não por indecisão, mas porque aprendeu que certos rompimentos exigem palco certo para que o eco faça justiça. Não era mostrar, era assumir sem retorno. Marina levou Luna ao quarto, enquanto Eduardo se preparava para o evento. No espelho, o nó da gravata pareceu torto de propósito. Um gesto de solidariedade com o desenho rasgado. Antes de sair,
ele bateu na porta do quarto infantil. Luna estava de pijama estampado de nuvens, as mãos ocupadas com uma caixa de lápis de cor. "Pai, fiz outro", disse, erguendo um novo papel, tímida, esperando. Agora eram 4 pessoas de mãos dadas. A figura ao lado de Marina tinha um raminho de girassol no cabelo. "Essa é a mamãe, ela também cuida da gente, mesmo no céu." Eduardo ajoelhou na altura da filha e mordeu por dentro a vontade de chorar. A gratidão que sentia por Marina, por ter ajudado a menina a encontrar palavras para o que doía, crescia nele como um rio. "É o desenho mais bonito que eu já vi. Vai ficar no meu escritório." Naquela noite, o salão do hotel, onde ocorria o jantar de gala da Fundação Valença, estava coberto de flores brancas e flashes impacientes. A fundação financiava centros comunitários, bibliotecas e oficinas de arte em bairros esquecidos. Eduardo amava a ideia de que filantropia é ponte e não holofote. Bianca, por sua vez, amava o holofote como quem ama espelhos. Durante o coquetel, Bianca desfila sorrisos ao lado de Eduardo, recuperada da tarde como se nada tivesse acontecido. Toca nomes importantes, oferece promessas líquidas, apresenta-se como futura diretora da área de projetos, um cargo que ela vinha perseguindo como se fosse mais uma de suas bolsas exclusivas. Eduardo a ouvia com metade do espírito. A outra metade lembrava a voz de Luna tremendo e a mão de Marina amparando sem alarde. Quando as luzes diminuíram, chegou a hora do discurso. Eduardo subiu ao palco com um envelope no bolso do paletó, tirou o microfone do pedestal e olhou a plateia. Do ângulo dele eram ondas de rostos, taças e intenções. "Boa noite." O salão silenciou. Hoje eu ia ler um texto preparado sobre metas, números e a próxima fase de expansão da fundação. Mas algo me aconteceu à tarde e me obrigou a reescrever o que entendo por próxima fase. Ele parou. O silêncio se adensou. Minha filha fez um desenho. Nele, eu estava com ela e com a pessoa que a acolhe todos os dias com afeto e respeito. O desenho foi rasgado na nossa sala. Algumas cabeças se viraram para Bianca, que manteve o sorriso duro. Eu percebi que podemos construir prédios, abrir bibliotecas e financiar orquestras. Mas se na nossa casa faltar respeito pela delicadeza, nossas obras serão de vidro. Ele tirou do bolso o envelope e exibiu uma folha em branco, com o contorno à caneta de 3 mãos dadas. Uma reprodução simples que mandara imprimir às pressas por puro impulso moral. Por isso, a próxima fase desta fundação será sobre criar espaços onde nenhuma mão pequena seja solta, nenhum desenho seja rasgado e nenhum futuro seja desmanchado por descaso. E começando hoje, anuncio a criação do programa Girassol, voltado a oficinas de arte e acolhimento emocional para crianças em luto e em situação de vulnerabilidade. Uma salva hesitante de aplausos virou mar forte. Eduardo respirou fundo e sentiu a coragem amadurecer. E também anuncio aqui o fim do meu noivado. O salão arfou. Não por fofocas, não por escândalos, mas por incompatibilidade de princípios. Ele não olhou para Bianca. Não por crueldade, mas por respeito à decisão. Não posso construir pontes com quem acha aceitável quebrar o chão de quem ainda está aprendendo a andar. Desceu do palco sob um zunido de sussurros. Bianca permaneceu imóvel por segundos, que pareceram séculos, o sorriso se desfazendo em um traço branco. Depois, saiu do salão sem olhar para trás. No dia seguinte, a casa de Eduardo amanheceu mais silenciosa, mas o silêncio tinha outra temperatura. Ele encontrou Marina na varanda, regando as plantas. O vento trazia cheiro de terra molhada, e Luna dormia mais um pouco do que de costume, porque sonhou com a mãe sentada à beira da cama, cantando um refrão que a memória ainda não sabia recitar inteira. "Posso falar com você?", disse Eduardo, parando a uma distância respeitosa. "Claro, Sr. Eduardo."
ela respondeu, ajeitando o cabelo atrás da orelha, num gesto automático de quem nunca está totalmente à vontade em ambientes muito perfeitos. Ontem eu não pedi desculpas, ele lembrou, pelo que aconteceu, pelo que eu permiti que acontecesse debaixo do meu teto. O senhor não permitiu, Marina disse, simples. Aconteceu e o senhor fez o que precisava depois. Eu devia ter entrado antes. Às vezes, a gente precisa ver o suficiente para não duvidar da decisão depois. Ela sorriu de leve, com uma sabedoria que não dizia de onde vinha. Luna está bem. Nós já fizemos mais 2 desenhos. Um deles o senhor vai achar engraçado. Ela desenhou a gravata certinha. Eduardo riu de verdade, um riso que parecia ter ficado sem uso nos últimos tempos. Marina, ele hesitou. Eu queria te perguntar uma coisa. Você estudou arte? Quase. Fiz 3 semestres de licenciatura. Parei para cuidar da minha mãe, que ficou doente. Depois que ela partiu, precisei trabalhar e vim para cá. Ela deu de ombros, como quem conta uma biografia miúda em poucas palavras. E se eu te dissesse que quero criar um programa de oficinas de arte, com centros onde gente como você possa ensinar e cuidar, e que eu preciso de alguém assim para coordenar, desenhar, fazer do jeito certo? Marina arregalou os olhos. Eu? Coordenar? Você? Ele sorriu. Se quiser, mas com uma condição. Você escolhe como quer trabalhar. Horários, formato, equipe. E se preferir, podemos reorganizar a casa, encontrar outra babá para o cotidiano, para você focar no programa Girassol. Não quero te prender em nenhum papel que te diminua. Quero te oferecer espaço. Ela mordeu o lábio emocionada. Pensou na mãe. Pensou nos desenhos guardados em caixas de sapato. Pensou em Luna colorindo o mundo de volta. Eu aceito, disse, enfim. Mas só se eu puder continuar levando Luna comigo às oficinas às vezes. Ela tem um jeito de fazer as outras crianças acreditarem que o céu desenha junto. Ah, fechado, Eduardo respondeu, sentindo que aquele fechado ressoava diferente de todos os contratos que assinara. Ah, e o salário terá de aumentar, claro. Não precisa, Marina começou por pudor. Precisa sim, ele insistiu bem-humorado. O mundo tem que aprender a pagar direito para quem repara o que ele quebra. Nos meses que se seguiram, a casa mudou de perfume. O piano passou a falar aos domingos, quando Marina trouxe uma amiga para dar aula à Luna. A estante ganhou molduras com criações da menina e das turmas das oficinas. A varanda virou berçário de girassóis em diferentes fases, girando o rosto para o sol. Bianca, no começo, tentou retaliar. Fotografaram-na num restaurante, fazendo comentários maldosos que foram parar em colunas. Depois, transferiu a fúria para as redes, insinuando que fora trocada por uma funcionária. Eduardo, orientado por advogados e pelo próprio instinto, respondeu uma única vez, com um texto sereno. Eu não troquei ninguém por ninguém. Eu escolhi princípios, e quando escolhemos princípios, as pessoas certas ficam, as outras seguem. Desejo luz. O assunto, como quase tudo o que é espuma, espraiou e se dissolveu. O programa Girassol nasceu em uma antiga escola municipal reformada num bairro da Zona Leste. Marina comandava a equipe com a mesma gentileza firme com que embala uma criança com febre. As salas tinham paredes que abraçavam cores e as mesas um defeito lindo, marcas de tinta que resistiam à limpeza, lembrando que ali a ordem era criar. Em pouco tempo, começaram a chegar histórias de meninos e meninas que dormiam melhor depois de pintar, que falavam mais depois de colar, que sorriam mais depois de fazer um sol além da margem. Luna, no primeiro dia de visita, pegou um giz roxo e escreveu no quadro: "Aqui ninguém rasga nada." Virou lema, virou camiseta, virou mural. Eduardo assistia a tudo com um espanto calmo, do tipo que dá vontade de doar mais do que dinheiro. Doar tempo, escuta, presença. Começou a aparecer nas oficinas sem avisar, sentava num canto e desenhava junto, fingindo não saber muito bem segurar lápis, só para ser corrigido pelas crianças com autoridade divertida.
Em uma dessas visitas, Marina o chamou para a sala do fundo. "Temos um problema", disse, meio séria, meio sorrindo. "Problema? Sim, as crianças querem expor os trabalhos num lugar chique, igual TV, e disseram que o lugar chique é o seu escritório." Ele abriu a boca num riso. "Meu escritório nunca foi tão chique quanto agora", respondeu. "Vamos organizar uma exposição, aqui e lá." Nas semanas que antecederam a exposição, a cidade inteira pareceu conspirar com pequenos bons encontros. Um curador que se ofereceu para ajudar sem cobrar, uma fotógrafa que emprestou molduras, uma padaria que doou salgadinhos porque o dono lembrava de um tempo em que apenas um desenho na geladeira era motivo para manter a luz acesa mais uma noite. As paredes do lobby da Valença Holding receberam numa tarde de sexta-feira o que Eduardo consideraria sua obra-prima como executivo. Não uma fusão, não uma abertura de capital, mas uma fileira de mundos inventados à altura do olho de quem passava. Veio gente importante, veio o vizinho, veio o motorista do prédio da frente, vieram mães com carrinhos e pais de camiseta. Luna puxou Eduardo pelo paletó, orgulhosa, e o arrastou até uma moldura em particular. Era o desenho que ela e Marina haviam feito naquela manhã chuvosa reconstituída. A casa de janelas azuis, o jardim de girassóis, 4 pessoas de mãos dadas. Havia um detalhe novo agora. Acima deles, voando num balão amarelo, a mãe de Luna sorria e lançava sementes que caíam e viravam flores pelo chão. "Esse vai para onde?" perguntou Marina, chegando perto, os olhos molhados de contentamento. "Esse..." Eduardo respirou. "Esse vai para um lugar de honra." E apontou para o próprio peito. "E para a sala da nossa casa." Marina encostou o ombro no dele de leve, num gesto que não pedia nada além de estar. Eduardo sentiu um fio de calor subir pelas costelas e entendeu, sem susto, que a vida estava movendo móveis por dentro. Não era hora de apressar. Havia algo precioso em deixar que a alegria fizesse seu caminho sem pressa, como tinta secando ao sol. Ainda assim, naquela noite, num canto do evento, ele tomou uma decisão que não era sobre negócios, nem sobre caridade, mas sobre honestidade com o próprio coração. Aproximou-se de Marina quando o último convidado já tinha ido embora e as luzes baixas tinham deixado sombras confortáveis nas paredes. "Marina", ele começou, "eu vou dizer uma coisa e prometo, antes de dizer, que não vou te colocar em nenhuma situação injusta. Se você não quiser, nada muda, nada pesa, tudo continua como está." Ela o olhou curiosa, mansidão e coragem misturadas. "Diga, eu me apaixonei por você", ele falou sem floreios. "Não por salvadora, não por santo", ele sorriu de si mesmo, "mas por mulher, pela forma como você cuida sem humilhar, como organiza sem mandar, como sonha e faz. Eu gostaria de te convidar para um jantar, não de patrão, não de fundador do programa, de homem que quer te ouvir rir com os cotovelos à mesa. Se você disser não, eu vou respirar fundo e continuar te admirando como ontem, como hoje. Se disser sim, eu reorganizo a vida para que nada do que construímos aqui seja tocado por isso que é só nosso." Marina ficou em silêncio por um instante que coube muito. Ela pensou nas linhas invisíveis que respeitou a vida inteira para não se perder dentro de histórias que não eram suas. Pensou em Luna, que agora dormia na sala ao lado, cansada de tanta alegria, com as mãos ainda sujas de tinta amarela. Pensou em si mesma, finalmente, como quem escuta o próprio nome pela primeira vez, dito no tom certo. "Eu digo sim", ela respondeu simples, "mas com uma condição. Qualquer uma, que você continue deixando a gravata um pouco torta nas segundas-feiras. Alguns desenhos precisam permanecer imperfeitos para lembrarmos do que importa." Eduardo riu, aliviado e jovem como há anos não se sentia. Fechado. Eles saíram da sala, apagando as luzes, e deixaram que os desenhos guardassem o prédio como vigias silenciosos. Ao chegar em casa, Eduardo pegou Luna no colo para levá-la ao quarto. No caminho,
Passou pela sala onde meses atrás a cena do rasgo tinha acontecido. Parou, olhou o sofá, olhou o tapete agora com marcas de festa de criança no fim de tarde e prometeu em segredo, como quem lacra um pacto consigo mesmo. Neste lugar, daqui em diante, nenhuma delicadeza seria tratada como fraqueza. Ele acendeu o abajur, ajeitou Luna na cama, cobriu-a com o cobertor de nuvens e beijou-lhe a testa. Pai, Luna murmurou ainda no meio do sonho. A Marina vai jantar com a gente amanhã? Eduardo sorriu. Vai, meu amor. E a gente vai pendurar mais um desenho na parede. No domingo, a casa ganhou cheiros de alho dourando, de pão no forno, de riso passando de boca em boca. Marina chegou com um arranjo de girassóis que comprou na feira e um caderno novo para Luna. Comeram na cozinha, sem formalidades, com a mesa pequena, abarrotada de coisas que não costumavam caber em contratos. Histórias de infância, pratos preferidos, lembranças de músicas, planos que não incluíam apenas cifras. Quando a sobremesa chegou, uma torta de limão torta, que desabou um pouco no centro. Luna bateu palmas como quem inaugura um teatro. Tá linda! Gritou. É igual a gravata do papai. Riram juntos. E Eduardo percebeu, com uma certeza tranquila, que às vezes é preciso um rasgo para lembrar ao coração que papel é só papel, mas gesto é casa. A casa nova não tinha paredes de concreto, mas de escolhas. Não rasgar, reparar, regar. Semanas depois, Luna recebeu na escola a tarefa de escrever uma redação. O dia em que eu fui feliz. Ela escreveu com letras cuidadosas que até o professor comentou. Eu fui feliz quando a minha babá virou diretora de um lugar onde ninguém rasga nada e meu pai aprendeu a fazer gravata direita, mas esquece porque fica bonito torto. Eu fui feliz quando a gente comeu bolo que caiu um pouquinho e mesmo assim era o melhor. Eu fui feliz quando a mamãe apareceu no meu sonho e disse que gosta quando a gente pinta girassóis porque o sol não cabe em lugar pequeno. Eu fui feliz quando descobri que a casa da gente é feita de gente. Marina leu a redação na varanda enquanto regava os vasos de girassóis. Eduardo, encostado na porta, ouviu a leitura e sentiu um aperto doce. Ele olhou ao redor. Os quadros nas paredes, a mochila de Luna pendurada no encosto da cadeira, um par de sapatos rasos esquecidos ao lado do tapete. Sinais benignos de uma vida que, enfim, tinha encontrado seu tom. E pensou sem precisar dizer em voz alta. Às vezes, o que a gente faz depois do rasgo é que conta a história inteira. Porque o papel, quando bem cuidado, aceita remendo. E a vida, quando escolhe as mãos certas, floresce até no verso.